Eu sou Ana Maria Faia, criadora do método integrativo IPT. A importância da linguagem e da comunicação dentro do processo terapêutico. Nós sabemos que toda a terapia, todo o processo terapêutico se dá através da fala, da comunicação. E por isso é importante prestar atenção a ela, tanto para potencializar algumas coisas como para tirar outras. Tem duas partes. Quando você, como terapeuta, trabalha com um paciente, é importante você ajudar a que se expresse da maneira correta e certa, no sentido que ajude e facilite a informação que ele quer transmitir para você. E assim você poder ajudar. Então, a primeira coisa que vamos a pedir ou vamos a tentar corrigir de alguma maneira em nossos pacientes é a utilização do pronome. O pronome comum, quando as pessoas falam, é em terceira pessoa. A gente pensa, normalmente, as pessoas agem, está em terceira pessoa, e isso não ajuda a trazer a consciência. Então, a primeira coisa que vamos a pedir ao nosso paciente, dentro da confiança, dentro da delicadeza, para facilitar o contato do paciente com sua realidade, é utilizar o pronome próprio, eu. Vou escrever aqui. Opa, tá difícil de abrir. A primeira coisa, eu. Não sei se dá para perceber, eu acho que não está muito apagado. Vou trocar em primeira pessoa. Porque não é a mesma coisa falar assim, eu me sinto com raiva, que a gente tem raiva. A gente tem raiva quando a pessoa faz isso. Não, eu tenho raiva cada vez que minha mãe, meu pai, meu parceiro, o que for, eu tenho. Passar o pronome a pronome pessoal ajuda muito a que a pessoa se toque, a que a pessoa traga a consciência daquela realidade que está vivenciando e coloque nela mesma. Isso vai ajudar a também falar com responsabilidade e utilizar o termo adequado. É uma coisa muito simples, mas normalmente é o que mais atrapalha, porque está falando de outra pessoa, está generalizando, está colocando a realidade em outra, quando no final a realidade está nela mesma. Então, o eu é muito importante. Outro elemento a considerar é que em lugar de perguntas, troque as perguntas por afirmações. Como assim, Ana Maria? É simples. Por exemplo, vamos supor, será que eu estou sentindo raiva quando ele faz isso? Será que isso é inveja? Não, o será não. Eu estou sentindo raiva, eu estou com inveja. Porque a pessoa, o choque de realidade, trazer a pessoa para a consciência é o primeiro passo dentro do MIPT. Você já tem me ouvido falar provavelmente várias vezes. Se a pessoa não tem consciência, não traz consciência no primeiro momento, é muito difícil ela passar pelas seguintes etapas da aceitação, da decisão e da ação. Então, como trazer consciência ao paciente? Através da linguagem. É uma das maneiras que estou ensinando aqui para vocês. Estou colocando aqui para vocês utilizarem nas terapias com seus pacientes. Então, passar de perguntas a afirmações. Isso é muito importante. Bom, você vai ouvir de mim, tudo é muito importante, Ana Maria. É assim mesmo, é muito importante. Porque não é a mesma
coisa, fazer uma pergunta quando você está fazendo uma afirmação. Uma afirmação, você se compromete com aquela fala que você está colocando. E isso ajuda a trazer consciência, a trazer aceitação e os demais passos que são importantíssimos no processo terapêutico. Outra situação que é comum e que você pode ajudar é que a pessoa não generalize. Não sei se está bem escrito, eu acho que com Z. O minimize. Por quê? Às vezes as pessoas, quando estão narrando ou relatando algum fato, falam generalmente eu sou quem faço, eu sou quem, geralmente ele faz ou ela faz. Não, geralmente não. Ou, não, eu acho que uma coisa é uma bobeira, nunca acontece isso, nunca, não. Nem a generalização em função do pejorativo, nem do positivo, né? Nem para generalizar uma situação e minimizar. Por quê? Porque quando você generaliza, você está com o pensamento que todo mundo faz a mesma coisa. E não é assim. Tipo, todo mundo me exclui. Na minha casa, todo mundo. Quem é todo mundo? Tem alguém que não exclui a você? Ah, sim, eu me dou melhor com a minha irmã, mas a caçula. Então, tem alguém. Se tem alguém que faça a exceção, não cabe a generalização. Ou ninguém me ajuda. Ninguém? Como assim? Ninguém te ajuda? Nunca ninguém te ajudou? Então, são expressões que às vezes os pacientes trazem como generalizações e isso não ajuda. Então, você, de um jeito apropriado, fazer que tome consciência que deve colocar essa generalização com nomes específicos. Minha mãe, meu pai, minha irmã, meu irmão, quem for, tanto faz. O importante é que não se caia na generalização nem na minimização. Outro elemento a ajudar é utilizar o termo, você está contando alguma coisa e coloca o mais e continua. Se escuta muito isso. Eu gosto muito dele, mas o que significa esse mais? Esse mais está anulando, passa a negar todo o anterior. É uma forma de negação na linguística, no jeito de falar, na comunicação. Eu me levo muito bem, eu gosto muito de meu pai, mas quando ele... Não. Então, tira o mais, eu gosto muito e reemplaçar o mais por o i. Isto é muito importante na linguagem, porque você não tira o outro, senão agrega, aumenta. Se você fala mais, está anulando tudo o anterior. E aí a pessoa fica com a última frase, porque todo o anterior não é verdade. Você mesma está anulando aquilo. Então, quando o paciente coloca isso, você tem que estar muito antenado para fazer um tipo de correção mínima, o mais, em todas as indicações que eu vou colocar aqui, tá certo? Outro elemento que é importante ter em consideração é quando o paciente fala não sei, por reemplaçar por não quero saber. Isso é muito comum, quando a pessoa quer expressar uma emoção, mas não sei como falar, não sei como dizer. Não, isso faz parte da limpeza da linguagem e ajudar a pessoa que se coloque da criança, que é quem não sabe, ao adulto que está frente a você, que você não sabe ou não quer saber.
Então, ajudar a que a pessoa expresse, não quero saber, perfeito, tudo bem. Não tem nada demais que você não queira, mas falar com a linguagem própria e não se esconder nessa inocência de não sei, né? Senão, não quero saber. Então, isso faz que a pessoa entre em um choque de realidade na linguagem. Não para assustar, sino para ajudar a trazer consciência. Lembre-se que estamos ajudando, através da linguagem, a gerar consciência no teu paciente. Outro elemento é não posso por não quero. Às vezes as pessoas que vêm à terapia, a consulta, falam assim, mas Ana Maria, não posso. Quando você coloca a palavra não posso, na verdade você está falando não quero. Então, isso em termos emocionais, isso em termos de narrativa, da comunicação daquilo que está vivenciando a pessoa, é supremamente importante. Então, quando você está escutando de teu paciente, mas não posso não quero, troca essa palavra, faça a mesma narrativa e coloque essa palavra, não quero, porque assim a pessoa traz a consciência realmente e coloca para fora aquele sentimento que, por alguma razão, quer esconder na inocência e diz, não quero. Quantas vezes temos dificuldades para falar não? E procuramos justificativas. E às vezes não estamos obrigados a querer. Pode ser que você não possa, mas também pode ser que não queira. Então é mais fácil dizer não posso que falar não quero. Porque assim, na linguagem comum, pode soar como egoísmo. Não, faz parte de que às vezes você tem vontade e outras não. Mas às vezes você quer e outras não. E assumir isso te liberta da aparência, te liberta de aquela imagem de bondade que você quer passar, quando na realidade você tem bondade sim, mas também tem partes que você não quer e tá tudo bem, não tem nada de errado com isso, tá certo? Essa também é outra dica para ajudar a teu paciente a ir purificando a linguagem para que a compreensão dentro da fala, dentro das colocações que ele faça, ajudem a trazer ele a consciência, ou a pessoa, né? Outro elemento, quando as pessoas falam sinto que, no lugar de falar penso ou imagino. Tipo, muitas vezes a pessoa, quando está comunicando alguma situação, diz, eu sinto que não me ama, que ela me rejeita. Eu sinto. O sentimento são raiva, alegria, medo, mas o que você está colocando é o que você pensa. Então, trocar a palavra eu sinto por eu penso, eu imagino que a pessoa está enfadada comigo, eu penso que isso fez a ela sentir-se mal. Não, eu sinto, porque uma palavra muito utilizada, muito comum, e nem sempre expressa a realidade daquilo que estamos colocando diante da pessoa. Então, é muito importante que teu paciente coloque com claridade o que ele está pensando, o que ele está imaginando e o que ele está sentindo. É muito diferente falar, eu sinto que tem raiva de mim. Não, eu estou imaginando que ele está com raiva de mim. É uma imaginação, porque você não comprovou, você não verificou aquilo. Então, eu sinto não, porque você está interpretando uma realidade e não é assim. Você está imaginando uma realidade, você está pensando que aquilo é o que está acontecendo, mas você não verificou. Então, é importante colocar essa informação
em esse estado. E, finalmente, quando você fala, você me fez, etc. Tipo, essa expressão, você me fez, ou ele me fez sentir mal, ou ele faz de tudo para eu... Tá apertado. Ele faz de tudo para eu me sentir mal. Não responsabilize as outras pessoas daquilo que você está sentindo. Então, isso você tem que estar muito antenado diante da fala de teu paciente, porque eles expressam normalmente: ai, minha mãe me fez muito dano, meu pai me fez muito. Peraí, o que você está falando é que você interpretou as atitudes e tirou umas conclusões. Isso não quer dizer que ele fez, é o que você interpretou daquele fato. Então, é uma limpeza da linguagem para esclarecer e trazer a pessoa à consciência e à responsabilidade. Porque quando você fala, ele me fez, está colocando a responsabilidade da tua situação pessoal na outra pessoa. E não é bem assim. A única pessoa que é responsável da nossa situação somos nós. Só que o paciente não está consciente disso. Por isso, o primeiro passo para ajudar a uma pessoa é trazer ela à consciência. E uma das maneiras de trazer a pessoa à consciência é a utilização da linguagem, ajudar na colocação da informação de forma correta. Não quer dizer que você está invalidando o que o paciente está falando, sino que você está ajudando a que ele contacte com a experiência com verdade, com honestidade, com integridade. Isso é muito importante. E nesta segunda parte, vamos falar sobre a linguagem por parte e a comunicação por parte do terapeuta. Você, como terapeuta, em que coisas você teria que prestar um pouquinho de atenção? Provavelmente você já saiba, é só listar para relembrar, tá certo? Porque eu acredito que você está treinado para isso, mas nunca está demais falar algumas coisas que podem ajudar, né? Então, a primeira coisa que você, como terapeuta, é importante a ter em consideração é prestar maior atenção aos sentimentos que as palavras e o raciocínio. Então, a primeira dica é atenção à palavra, aos sentimentos que as palavras, tá certo? Por quê? Porque a linguagem não verbal fala muito mais alto e, finalmente, é o mais genuíno, o mais espontâneo. É aquela informação que você precisa. Não, eu não tenho raiva de meu pai, não. Você está com raiva, né? Porque a expressão facial fala muito. Ou começa a chorar a pessoa e fala: não, eu não sei, eu gosto muito dela, mas está chorando de dor. Uma coisa não impede a outra, mas o que está falando mais alto nesse momento é a emoção. Então, considerar como mais importante a informação que sai daquela emoção, daquele sentimento, que é aquilo que ele está raciocinando para colocar a você em terapia. Então, você como terapeuta, preste atenção nisso. O segundo ponto é confrontar. Com e não sobre. Como assim? Isto não é tão evidente, porque normalmente confrontar é se expor, né? E como terapeuta nós somos muito cuidadosos no momento de colocar alguma situação diante de nossos pacientes. Beleza, isso faz parte. Mas confrontar ajuda a pessoa a entrar na consciência, na realidade. E é importante que você, como terapeuta, confronte a teu paciente. Então, fala com ele, não fale dele,
Não, eu acho que as pessoas às vezes nos escondemos nas nossas reações para não falar nossas emoções. Não, fale diretamente com ele. Eu acho que você está se escondendo. Tudo bem se eu erro, mas a impressão que eu tenho é que você se está escondendo e assim, você explica tudo, entendeu? Então, é muito importante confrontar. Confrontar é aquela mensagem que chega para você e fazer a devolução da mensagem à pessoa que está falando de terceiras pessoas e você colocar, é você que está falando isso, né? É com você, é isso que você está sentindo. Então, é muito importante a colocação de falar, a confrontação com a pessoa, com teu paciente, e não falar dos pacientes, das pessoas, igual que generalizar. Assim a terapia assume uma direção mais direta, mais fluida, menos engorrosa, menos assim, nebulosa, por dizer. Outro elemento é não julgue. Não julgue. Por quê? Porque o julgamento está falando de uma coisa que está certa ou errada. E a nível de terapia, nada é certo nem errado. Simplesmente está acontecendo. E a pessoa está colocando para você aquilo que a pessoa está sentindo, está pensando, está achando, está vivenciando. Mas você está, vamos supor que o paciente conte, não, porque ela virou a cara para mim. Mas você está pensando nessa virada? Você está dando valor a isso? Não, não, isso não pode acontecer. A pessoa está colocando um sentimento, uma situação que ela está sentindo, ela está percebendo, ela está interpretando, e é importante que isso se coloque na terapia. E você não é certo nem errado. Oxe, é isso? Não, nem expressões de assombro, nem expressões de horror, nem expressões de aprovação, nem nada. Simplesmente você está aí acolhendo tal e como o paciente está fazendo a narrativa para você da dificuldade que está tendo. Ponto. Não tem mais a dizer. Você não é ninguém para julgar. Ninguém, não somos ninguém para julgar. É a experiência, é a situação da pessoa, e isso é o que temos para a consulta. E sobre isso vamos trabalhar. Entendeu? Outro ponto. Não interprete. Muitas vezes a interpretação tanto do paciente com respeito às suas experiências, como nós como terapeutas interpretar o que o paciente está sentindo. Então, para não cair na interpretação, é fazer porque às vezes nós temos que conferir se estamos compreendendo o que o paciente quer passar para nós. Então, fazemos uma devolução. Você, se mal não entendi, é isto que você quer me dizer? E você coloca as palavras que a pessoa está falando. Porque se você interpreta, ela está com a outra pessoa, não. É isso. Você confere com a pessoa, com o paciente, para que ele dê uma devolutiva a você e você consiga entender onde está todo o conflito que a pessoa está colocando para você. Tá certo? Não interpretação. A quinta é não invasão. Não sei se escreve assim, mas eu acho que sim, não sei. Mas tudo bem. Não invada. Não, se a pessoa está em um momento quebrada emocionalmente, se a pessoa está sentindo, está chorando, está expressando um sentimento que está gerando muita dor em ela, você tenha a paciência de escutar, de acolher
a realidade de dor que aquela pessoa está experimentando. Não invadir não, para aí, o que você está chorando por isso? Não. Para aí um pouquinho. Você já sabe dessas coisas. É só fazendo um checklist. Estou fazendo só uma recapitulação de aquelas coisas que, como terapeutas, como psicólogos, poderíamos ajudar melhor a nossos pacientes na comunicação, na limpeza da comunicação. Então, não invadir o campo da experiência, da emoção da pessoa. Sem interpretar tampouco. É simplesmente acolher o que a pessoa está colocando para você e acolher. Agora, se você passa toda a hora chorando, tudo bem, respira, como agora você se sente, tudo. Mas, assim, é importante que essa emoção saia e a pessoa contacte com a emoção, é importantíssimo. Mas ficar em emoção toda hora, eu acho que tampouco é muito saudável para a pessoa, porque isso não vai ajudar a ela a progredir. Então, aí tem umas dicas mais na frente para ajudar a como ajudar a pessoa a sair dessa emoção tão conturbada, né? Mas, por enquanto, o princípio é não invadir o campo emocional da pessoa, respeitar e acolher. Não se desculpe. Mas como assim, Ana Maria? Desculpar não é bom? É bom, só que na terapia, desculpar-se é como pedir a confirmação de que a outra pessoa está condonando a você, está perdoando a você de uma situação. Não, admita seu erro. Efetivamente, eu errei nisto. Admitir um erro é importantíssimo se você comete um erro. Mas pedir, me desculpe, não, porque a outra pessoa não tem o poder de desculpar a você. Simplesmente você errou e você corrige seu erro. Corre atrás de corrigir o erro. Não pedir desculpas e essas coisas, porque isso atrapalha, termina atrapalhando o relacionamento entre paciente e terapeuta. Como volto e repito, são dicas, você pode ter muitas outras, beleza? Acrescentam aquelas que você já possui, tá certo? Vamos lá. Outro elemento, evita desvios. Por quê? Porque quando você começa a trazer à tona um exemplo, outro exemplo, o que acontece? A pessoa se perde do foco que você está alinhado para trabalhar. Então, isso termina prejudicando a nível de tempo da consulta, a nível de resultado da consulta e a nível de consciência do processo terapêutico. Tudo bem, você pode trazer à tona um exemplo em algum momento como um paralelo, como uma analogia para ajudar ao paciente a tomar consciência de alguma coisa. Mas quando você se desvia muito e começa a falar de você, da sua experiência, isso termina atrapalhando tudo. Então, é importante ser muito circunspectos, restrito na palavra, na comunicação, para que ela seja o mais limpa possível e possa facilitar o processo terapêutico da maneira mais apropriada possível. E isso acontece em todas as nossas comunicações. E não só são dicas para teu paciente, para você como terapeuta, diante de seu paciente, sino em termos gerais. Tudo isso ajuda você a nível de tudo. Se você quer falar alguma coisa, fala diretamente. Se você quer colocar uma coisa, coloca. Mas tanto a rodeio, a pessoa termina se perdendo e a pessoa finaliza confusa. Então, se tua colocação tem uma intenção, depois de você colocar analogia, alguma coisa, você traz uma síntese novamente para o ponto que está sendo trabalhado em terapia. Isso ajuda muito, porque a pessoa fica com o exemplo, fica com a história, fica com a analogia e ao mesmo tempo fica para aplicar aquilo na vida dela, tá certo? Outro elemento é
Não interrompa. O que significa não interromper? Às vezes, as pessoas, quando estão fazendo uma narrativa, fazem uma narrativa um pouco devagar e você já quer saber o resultado, já quer chegar ao final. Acontece muitas vezes, eu tenho que me segurar, confesso a vocês, mas ao mesmo tempo ajuda muito não interromper. Por quê? Porque a pessoa está colocando todo um contexto e quando a pessoa se sente cortada é como se não se sentisse ouvida, escutada. Então, isso é um tema de comunicação muito importante, porque às vezes você quer trazer à tona um exemplo de você. Não, é a pessoa que está aí para você ouvir e escutar. Não é você, a intenção da terapia não é com você, é com a pessoa. Então, aí você tem que prestar muita atenção a esse elemento. Não interrompa. Se a pessoa está, sei lá, em uma situação difícil, pois você escuta e não interrompa. Não interromper a comunicação é importantíssimo para que a pessoa se sinta em confiança, se sinta que pode colocar as emoções, os sentimentos, os pensamentos, as realidades que está vivenciando na consulta, e isso é muito válido, porque é o que nós precisamos para poder ajudar o paciente, saber como essa pessoa está experimentando essa realidade, como essa dor que está sentindo está sendo vivenciada pela pessoa. E isso se nota quando se percebe quando a pessoa está colocando na fala a situação. Se você interrompe por querer saber o final, é como um filme, contam um filme e dizem, pronto, o que aconteceu ao final? Porque já você quer o final. Não, você tem que escutar, porque na terapia não é assim. O resultado final não é o mais importante, o mais importante é o que a pessoa está experimentando. Não em que vai ficar, em que vai resultar tudo, tá certo? E finalmente, o nono ponto é não manipule. O que é a manipulação? A manipulação é levar o paciente para onde você quer. E não onde você quer, senão onde o paciente precisa chegar. Onde o paciente precisa percorrer. Então, às vezes, você pode querer pular uma fase, uma etapa de alguém. Não. Deixa que cada pessoa tem seu processo, e cada pessoa tem seu tempo, e cada pessoa tem seu jeito de chegar aonde ela quer chegar. Porque é importantíssimo você não manipular. Não manipular quer dizer que tua intenção você faça que a pessoa percorra. Não, é o que ela quer, é aonde ela quer chegar, é o que ela quer conquistar. Então, você só está ao serviço do teu paciente para procurar aliviar a dor da melhor maneira. Mas para tudo isso, a comunicação é básica, é importantíssimo. São pontos que podemos ter ouvido muitas vezes, mas esquecemos no momento da prática. E falo por mim, falo pela minha experiência. Muitas vezes eu não, espera aí, às vezes pode ser em algum momento difícil acompanhar com atenção, mas porque a história é muito comprida, mas faz parte de nossa paciência, de nosso treinamento, de saber nos comunicar para melhor acompanhar a nossos pacientes, tá certo? Tá bom, então eu gostaria muito que isso tenha sido prático, servido para você poder utilizar e aplicar nas suas terapias, porque são pontos simples, mas são pontos a ter em consideração. Eu, às vezes, e você tenta praticar isso. Olha só, quando está em uma reunião entre colegas, entre amigos, entre família, uma pessoa começa a falar, a outra interrompe, a outra tira, a outra... E você vê, meu Deus do céu, aqui ninguém se ouve, porque todo mundo quer falar. Então, isso às vezes pode acontecer sem perceber dentro da terapia. E é simplesmente para ajudar e facilitar a comunicação, tá certo? Eu espero que todas estas dicas, todas estas colocações que estou assim
dando para você sejam úteis e possa você utilizar na prática, no exercício da profissão. Embora você tenha estudado, coloque em prática. Vai e fala com uma pessoa e tenta colocar em prática tudo. Tipo, como é para você ficar ouvindo e saber qual é o final da história. Como as pessoas interrompem a ela, como a pessoa fala em terceira pessoa e não em primeira pessoa, para você perceber e ir se treinando nesse exercício, para quando esteja na frente do paciente, possa ser mais fácil o trabalho, o contato, a comunicação, que facilite a colocação das situações, né? Eu sou Ana Maria Faia, a criadora do MIPET, e este é mais um episódio do Método Integrativo de Impacto para a Transformação.